Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar que o presidente Alberto Guerra deu uma muito boa entrevista pra galera do Band Esportes. Ele conversou por quê? 20 minutos sobre vários assuntos envolvendo o tricolor. E aqui eu tenho uma missão. Eu ouvi tudo, fiz um resumo, fiz um post no blog e quero te trazer com... Vamos lá, de maneira resumida, as principais informações, porque a meta aqui é te deixar bem informado. Esse vídeo, você sabe, é pra KTO. Gente, tem jogo da Seleção Brasileira nessa sexta às 8 da manhã. Brasil e Coreia, 8 da manhã. Uma vitória do Brasil, 1,4. Vitória da Coreia, 6. Empate tá pagando 4. Mas eu sou um fã do Odão, ó. Vou clicar aqui no Odão. Eu quero, velho. Colocar aqui, ó. Eu fiquei tentado em botar Coreia do Sul, resultado final, e o som para marcar, dar assistência, para lembrar do tudo que o Som fez pelo Tottenham, inclusive dando o título. Mas não vai dar. Brasil vence no intervalo e no final do jogo, ou seja, o Brasil vai estar vencendo no primeiro tempo, vai estar vencendo no segundo tempo e vai ter mais de 6,5 chutes a gol do Brasil. Esses dados são pelo Opta. Tá pagando 5,2. Cara, me parece tentador essa aqui. Botei 5,2 dá 26,25. Olha como é barbada, já fiz minha aposta, cliquei em apostar, tá apostado, tá aí, barbada. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra dizer que é difícil fazer uma apostinha na KTO, é uma barbada. Se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem o link deles, na verdade, o meu link, que tu vai me dar uma moral gigantesca se for por ele, porque a galera vai dizer, eu não ganho nada com isso, tá? Mas a galera vai dizer, pô, o JB é um cara que, né, a galera gosta, vem e tal, e o patrocinador fica faceiro. Gente, olha só, independente de ser o Grêmio, o presidente Alberto Guerra disse para a galera do Band Esportes que vê a decisão do procurador do STJD, ainda não está confirmado, colocando o assunto para retirada dos cartões amarelo e vermelho com uma aprovação, porque mostra uma mudança na mentalidade no futebol brasileiro. Sim, essa foi a explicação dele. A tentativa do procurador já mostra que o futebol brasileiro está mudando o seu pensamento. E ele discorda que isso traria algum tipo de insegurança jurídica para o fato, que algumas pessoas dirão, vão aí trazer uma contestação a todo tempo. Eu tô entre elas, né, respeitosamente, mas o presidente não concorda com isso. Ele disse, não, é um fato excepcional que exige uma ação excepcional. E citou, olha, tão excepcional quanto o cartão do Plata na Conmebol e quanto o Dedé, eu não lembro desse lance, tá? O Dedé, em outro momento, acho que pelo Cruzeiro, pelo Vasco, o zagueiro, na Libertadores contra o Boca também teve o cartão tirado pela Conmebol. Mas ele acha que isso não geraria uma situação de rotina na CBF e tudo mais. E ele discorda, então, desse fato. Ele acha que a juíza não pode perpetuar o prejuízo. Porque ele falou, olha só, o Grêmio teve um primeiro prejuízo em campo, desses dois jogadores que estão suspensos, que não puderam jogar. Vai ter esse prejuízo numa segunda partida que eles não poderão atuar. E ainda, além de tudo, com os cartões, eles vão a julgamento. O Grêmio poderia ter um terceiro prejuízo, que o Kahneman vai ir a julgamento, o Marlon vai ir a julgamento, principalmente pelo que falou. E o Grêmio quer tirar tudo isso, quer dizer, não dá para seguir num prejuízo. Está confirmado pela CBF que houve um erro, que houve um equívoco. A partir de agora, a gente tem que limpar este caminho. Aqui vem um esclarecimento importante. O presidente Alberto Guerra não quer ou não acredita ou não gostaria que a partida fosse anulada. Ele não é esse o caminho, pelo menos essa foi a expressão dele, que o Grêmio quer tomando, não é essa a intenção. Ele diz que o Grêmio vê um movimento para falar sobre arbitragem. Ele quer ajudar, inclusive com propostas, falou mais de uma vez que na visita que foi com o Filipão, lá alguns meses atrás, na CBF, entregou algumas propostas de melhoria da arbitragem, não é de agora, mas o Grêmio quer isso, quer a melhoria da arbitragem. Não necessariamente, vai anular a partida, ou vamos tentar a anulação da partida, que era algo que muitos torcedores queriam. Gaveta aqui do JB. Eu imagino que o presidente faz isso porque sabe que uma anulação dificilmente teria base. O Grêmio poderia pedir para crescer o bolo, para mostrar o quanto que está se manifestando fortemente contra a arbitragem e as coisas ruins do futebol. Mas não necessariamente teria sucesso, é praticamente impossível. Teria que ter um erro assim, cara, uma interferência externa no jogo, algo assim escancarado, mostrar que o juiz confirmar algo contra a arbitragem. Não é o caso, tá? Não tem nada contra os caras, além de uma arbitragem ruim. Mas teria que ter algum tipo de prova nesse sentido. O Grêmio não tem, até onde a gente sabe, e por isso dificilmente por isso que o presidente vai nesta linha. Mas ele fala em adotar medidas radicais para melhorar a qualidade dos árbitros.
a médio e longo prazo, só que alguma coisa precisa ser feita imediatamente, até para que não se coloque em suspeita a competição, não se tenha dúvidas sobre a competição. Então é como quem diz, olha, retire os cartões amarelos para mostrar que existe uma boa vontade da competição, para que o Grêmio não seja mais punido, e a médio e longo prazo adota medidas mais radicais. E aqui vem as medidas radicais que o presidente Guerra deixou transparecer nessa entrevista para o Band Esportes. As propostas são, não é só assinar a carteira do árbitro que ele vai apitar melhor, mas, por exemplo, uma situação que está na pauta de vários clubes, tem que ter uma nacionalização da orientação. São 27 federações, 27 estados. Cada estado recebe, cada árbitro, recebe orientação no seu estado, ele se forma no seu estado. E ele é federado, ele tem aquela, né, defende a bandeira do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, aquela coisa toda. Só que ele é treinado cada um pela sua sede. E aí ele disse, são 27 maneiras de ver o futebol e interpretar a regra de um jeito diferente. O Brasil é continental e está acontecendo isso. Tem que ter um projeto a médio e longo prazo para unificar essas regras. Todos os árbitros do Brasil recebem o mesmo treinamento, a mesma ideia de jogo. O cara aqui no Rio Grande do Sul é treinado pela comissão de arbitragem e é até chefiado pelo VOAD. Em Santa Catarina, Rio, São Paulo, são outros caras que dão outras orientações, que dão outro curso. E o ideal seria ser um curso só. E ele falou, também precisa ter infraestrutura, aumentar a carga horária de trabalho. Gaveta do JB de novo, que eu sei que é importante. Antes do Gauchão, eu vou citar o Gauchão, porque do Brasileiro eu não lembro, acho que foi uma semana do Brasileiro, tá? Mas antes do Gauchão, o Voaden teve 3 dias de treinamento com os árbitros que apitaram o Gauchão. 3 dias. A pré-temporada dos árbitros foi de 3 dias para apitar uma competição que Grêmio e Inter se mataram. Fecha a gaveta, tô abrindo muitas hoje, né? Mas ele falou que várias coisas, além de aumentar a remuneração, dar mais infraestrutura para os árbitros. Uma das infraestruturas citadas foram as câmeras. As câmeras precisam ser melhores para o VAR. E aí é a câmera da transmissão da Globo que acaba indo para o VAR. Mas, né, nesse caso do Brasileirão, em outros casos da Conmebol, é a da transmissão da Conmebol, aquela coisa toda. Mas o fato é, ele disse, olha, o Grêmio não tinha câmeras boas, no Campeonato Brasileiro não pode ter falta de equipamento, com toda a grana que tem no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo com todas essas críticas, ele acha que teorias conspiratórias só prejudicam a história, que o Grêmio não está entre os que estão nas teorias conspiratórias. Pelo contrário, o Grêmio sempre é a favor de união, tanto dos clubes gaúchos quanto nas ligas. Ele acha que o ideal é a unificação das ligas para o produto futebol brasileiro ser mais rentável para todo mundo. Para as ligas se unirem, os dois lados, Liga Forte e Libra, se unirem e buscarem até dinheiro novo, buscarem outras propostas que não só se unir para debater a venda dos direitos de televisão, que ultimamente é o que fazem os clubes do futebol brasileiro. Para fechar, tem uma tese muito boa, na verdade uma explicação muito boa do presidente Guerra sobre fair play financeiro, e ele é muito a favor. E disse, olha, se a gente não consegue implantar tudo de supetão, de imediato, vai implementando 1 ou 2 regras a cada ano que tu vai melhorando as coisas. E contou que teve uma reunião na CBF em que os clubes trataram isso, viram alguns modelos e que a CBF lá por novembro já prometeu, ou seja, daqui a 1 mês e meio, já prometeu que vai mostrar algumas regras do fair play financeiro para o próximo ano. Coisas que precisam ser colocadas em práticas para melhorar a questão grana. Uma delas, citadas pelo presidente, é a questão de não ter dívidas entre clubes da Série A, que é paralela ao fair play financeiro, tá? É quase como uma inscrição no campeonato. Só pode jogar o Campeonato Brasileiro se tu não tiver dívidas entre clubes da Série A. Por que isso acontece? Porque ele disse, olha, tu vende um jogador, o clube que comprou usufrui dele, tem o ganho técnico e eu não ganho dinheiro, não consigo contratar uma reposição ou me prejudico na contratação dessa reposição. E aí me prejudico por conta dessa situação. Isso tem que acabar. O Grêmio admite, e achei muito sincero do presidente, muito transparente, olha, eu devo para alguns clubes e alguns clubes devem para mim. Ele até não citou o Cascavel, que é um outro rolo, mas citou que o Grêmio deve para o Galo parcelas do Gemerson do Pavon, ele não lembrava na hora, e deve também para o Vitória, a parcela do Wagner Leonardo que está atrasada. Mas citou que tem grana para receber do Botafogo, pelo Natan, que eles atrasaram, e também pelo Ferreirinha, do São Paulo. O São Paulo não pagou parcela do Ferreirinha, o Botafogo também não pagou valores do Natan Fernandes. Ele disse, isso tudo é ruim para o futebol brasileiro, para todo mundo. Mas enfim, acredita que esse fair play financeiro pode melhorar. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.